Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal de Gon Tutoriais. Nessa videoaula nós estaremos dando continuidade ao nosso curso de Java. Essa vai ser a nossa 17ª aula. E na aula de hoje eu quero apresentar um conceito novo para vocês, que é como nós podemos capturar informações do teclado utilizando a classe Scanner. Eu coloquei um conceito aqui que eu fiz com base no meu conhecimento, que diz o seguinte: a classe Scanner faz parte do pacote javautil.scanner. Ou seja, quando nós utilizamos aquele comando system.out.println, como vocês podem notar, o system dessa instrução ele sempre começa com letra maiúscula, ou seja, essa palavra system na realidade é uma classe Java que já vem pronta e pré-compilada quando você instala o JDK, e ela faz parte do pacote padrão, que é conhecida também como JavaLang. Então você não precisa fazer a importação desse pacote, porque por default ele já vem para ser utilizado quando você faz a instância do método main. O .out e o .println são métodos estáticos que pertencem a essa classe, ou seja, você não precisa fazer a instância da classe system para poder utilizar esses métodos, que na realidade são métodos estáticos que servem para quê? Para dar um output, ou seja, exibir um resultado para o usuário. Já na classe Scanner não. A classe Scanner ela não está dentro desse pacote JavaLang. Ela está dentro do pacote, está pertencente ao pacote java.util.scanner. E para que nós possamos utilizar essa classe, nós temos que fazer uma instância da mesma, como vocês estão vendo aqui no slide, scanner sc igual a new scanner. Não se preocupe em entender essa palavra new, só se preocupe em entender como você utiliza essa classe. Como vocês podem ver aqui dentro dos parênteses, logo após a palavra scanner, nós colocamos system.in, ou seja, nós estamos instanciando a classe Scanner e ao mesmo tempo nós estamos chamando a classe System, que é a mesma do System.out, só que agora, nesse caso, nós estamos chamando o seu método estático .in, que significa o quê? Que eu estou instanciando a classe Scanner e através dela nós vamos capturar uma entrada de dados que o usuário informar através do seu teclado. Essa classe ela pode receber qualquer tipo de valor, porém para cada tipo de variável ela possui um método estático, como vocês podem notar aqui. Para que eu possa receber, para que eu possa adicionar, atribuir uma informação que o usuário informar em uma variável string, por exemplo, nós temos que fazer a chamada ao método estático nextLine da classe Scanner. Para receber um inteiro, nós temos que fazer a chamada ao método nextInt. Para double, nextDouble. Notem que a palavra posterior ela sempre começa com letra maiúscula, como vocês podem notar. Esse é o padrão Camel Case que o Java utiliza. Isso já foi explicado em aulas anteriores. Vamos para a parte prática, para que essa aula não fique muito longa, que vocês vão entender melhor o funcionamento dessa classe. Bom, nós vamos criar aqui uma classe agora, chamada aula 17. Vamos pedir para gerar o método main. Nós vamos começar fazendo a instância da classe Scanner. Nós vamos digitar scanner sc igual new scanner. E aqui entre parênteses, como nós podemos notar, todos esses métodos, como vocês podem ver, quando você digita o system e o ponto,
ele te dá um monte de opção de métodos que estão compostos dentro dessa classe System. Como vocês podem ver, eles vêm com uma anotação S, que significa que é um método estático. E um método estático no Java, você não precisa fazer a instância da classe para utilizá-lo. No nosso caso, nós não vamos usar o out, porque o out é para você informar algo para o usuário. Nós vamos utilizar o system.in, que vai ser, você vai mandar alguma coisa do seu teclado para uma variável do programa que nós vamos criar. Após ter feito isso, notem que ele ainda está com erro. Por quê? Porque essa classe scanner, como eu falei, ela não faz parte do pacote padrão do Java, que é o JavaLang. Ela está contida dentro do pacote java.util.scanner, e para isso nós temos que importar. Se você clicar aqui na lâmpadazinha, a IDE ela vai te fornecer a opção de você importar a classe scanner. Mas vocês lembram que na aula que eu mostrei alguns comandos do Eclipse, faltou eu falar sobre alguns comandos. Então nessa aula eu vou estar mostrando para vocês o comando Ctrl mais Shift mais O. O Java ele possui uma ampla quantidade de pacotes. Na maioria das vezes que você for utilizá-los em seus projetos, você terá que fazer a importação. E caso em algum projeto que você, vamos supor que você tenha mais que 3.000 linhas de código e você esteja com algum problema, você pode estar utilizando este comando aqui, Ctrl mais Shift mais O, que aí dentro da ferramenta Eclipse, que ela vai se encarregar de estar fazendo a importação de todas as classes que o seu programa depende para ter uma compilação com sucesso. Então nós vamos utilizar aqui o comando Ctrl Shift O. Você pode utilizar tanto clicando aqui na lâmpadazinha, como o comando Ctrl Shift O, e automaticamente a IDE vai fazer a importação dessa classe para a gente. Como vocês podem notar, a classe, o textozinho aqui, java.util.scanner, ele vem acompanhado com a palavra import, que também é uma palavra reservada do Java. Ou seja, eu estou dizendo aqui para o Java que esse meu programa ele vai fazer o uso dessa classe scanner, que está dentro do pacote, que é um subdiretório do pacote util, que está dentro do pacote Java. Uma importação de pacote, ela sempre vem antes do nome da classe, como vocês podem notar aqui. E vamos para a parte prática. Vamos supor que nós temos uma string nome, por exemplo. Se eu quiser capturar o nome do teclado, como vocês viram no slide, nós podemos utilizar o comando next line. Como vocês podem notar aqui, ó, ele já deu algumas opções. Tem o next line, que ele também pode, que é um método booleano. Temos o next long, que tem um método booleano, e tem um método long, que é o que nós vamos utilizar. Nós temos, e aqui nós vamos usar o método nextLine, que serve para capturarmos caracteres considerados strings aqui no Java. Agora vamos pôr para executar o nome. Seu nome é mais nome. Executando essa classe, note, como eu disse no começo, que essa classe ela torna o nosso programa interativo. Mas como é que o usuário vai poder saber que nós estamos pedindo alguma informação? Se eu digitar aqui Rodrigo, ele vai imprimir. Notem que ele capturou o que eu digitei e automaticamente ele me deu um output. Ou seja, ele fez o input utilizando o método estático da classe System e automaticamente atribuiu a variável nome. Esse valor aqui, Rodrigo, foi atribuído à variável nome, e automaticamente ele chamou novamente a classe System com seu método estático out e exibiu esse nome que nós passamos aqui em cima.
Porém, o nosso programa ele não está nada que intuitivo. Para isso, nós podemos utilizar um system.out.println e passar a informação aqui. Por exemplo, informe o seu nome. Porque eu sabia que tinha que digitar o nome porque sou eu que estou criando esse programa. Mas se nós vamos entregar esse projeto, por exemplo, para um usuário final, o cara vai executar o projeto e o console vai estar todo em branco, então vai ficar meio que complicado ele saber que ele tem que digitar alguma informação no console, né? Provavelmente ele vai te ligar na mesma da hora dizendo que o programa não está funcionando. Então agora nós podemos estar executando novamente. E note que agora o nosso programa está bastante interativo, ou seja, ele está pedindo para que o usuário informe o nome dele. Então vamos pôr aqui Rodrigo. Como vocês podem notar, o nome foi exibido, ou seja, aqui eu fiz um input e aqui embaixo eu fiz um output. Vamos utilizar aqui os outros métodos, que é para capturar um double, um int e um float, para que vocês possam notar. Vamos por um ciso informe um número inteiro, por exemplo. Aí nós vamos pôr um int idade igual sc.next int. Vamos deixar para imprimir tudo logo após a... Vamos supor, pedir altura. Double altura igual sc.next double. Informe a sua altura. E aqui agora nós vamos imprimir seu nome. Não vamos pôr só nome, mais nome, mais altura, mais altura. Vamos pôr aqui a idade também, né? Idade, mais idade. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da sua workspace. Como vocês podem notar, vou imprimir o nome, a idade e a altura. Vamos dar um espaçozinho aqui. Nós podemos estar executando esse nosso programa. Ao executarmos, ele pediu o nome, Rodrigo. Ele pediu um número inteiro, mas no caso aqui é a idade. Vamos pôr 10, por 22 e a altura 1.65. Notem que o Java ele me deu um input mismatch except, porque eu passei um ponto aqui. Vamos tentar novamente. Rodrigo 10. Notem que por padrão nossa ideia está em português, ela aceita os números, o double ele vem para aceitar com vírgula, porém, como vocês podem notar, como ele imprimiu aqui pro valor, ele já imprimiu o valor com o ponto. Porém, se você passar, por exemplo, Rodrigo 10 1.9, ele dá um input mismatch except, ou seja, ele não está a minha classe double, a minha tipo de variável double, ela não está sendo tratada para receber números com ponto, somente com vírgula, que é o padrão dos Estados Unidos. Bom, como vocês podem notar aqui, vamos dar uma consertadazinha aqui nesse programa. Informe a sua idade. Vamos por Rodrigo
a idade 22, errei, mas não tem problema, 1,66. Então ele imprimiu aqui a idade, a altura. Eu vou dar um espaço aqui sempre no começo, aliás aqui não, aqui o nome e aqui na altura, para que não possa ficar. Então Rodrigo 22, 1,66. Como vocês podem notar, nós fizemos um output e fizemos um nós fizemos um input, ou seja, capturamos o que o usuário informou do teclado, atribuímos a variável, e aqui nós fizemos o output pegando esse valor que foi atribuído a uma variável e exibimos no console. Você pode estar usando a partir de agora em todos os exemplos essa classe aqui. Na próxima aula nós vamos conhecer outra classe que é a JOptionPanner, e você faz a captura desses dados através de uma entrada gráfica. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos estar conhecendo a classe de JOptionPanner. Eu peço que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e obrigado.